Esquizofrenia. Por quê? Por que temos tantos problemas de ordem mental mundo afora? Da onde vem isso? Como é que é isso? Vamos explorar isso nesse vídeo. Venha conhecer um pouco mais desse assunto e entender o quanto cada um de nós também somos esquizofrênicos. Meu nome é Jan Deepak. Bem-vindos a esse mundo onde construímos uma realidade a partir do coração, do amor e da alegria. É hora de trazermos mais clareza para o que queremos nessa vida. Sinta estar divulgando esses vídeos para quem precisa. Dê o seu like, inscreva-se para receber as publicações que nós vamos fazendo. Vamos olhar para a esquizofrenia. Basicamente é uma doença de ordem mental, onde eu enxergo algo que não existe. Um esquizofrênico tradicional, ele vai olhar para você e vai atribuir a você uma reação que você não está tendo, uma ação. Ele vai achar que você está atacando ele quando você não está. Ele vai ver pessoas na sala que de fato não estão lá. Há vários motivos para isso acontecer. Normalmente, uma mente que está tão alterada a ponto de enxergar algo que não existe, ela sempre vem de traumas, seja nessa vida, seja em vidas passadas. É comum a própria esquizofrenia, as pessoas terem o processo esquizofrênico a partir de um evento, consumo de alguma droga, alguma situação que para ela não seria aceitável. O importante é entender que o esquizofrênico, ele vem para o mundo com um propósito diferente. Muitos esquizofrênicos relatados eram médiums. Na verdade, eles estavam enxergando o que existia ali. Eles enxergavam o que outras pessoas não podiam enxergar. Eles enxergavam pessoas que já morreram, enxergavam pessoas que estavam andando no mundo. Muitos médiums foram tratados como esquizofrênicos, quando na verdade eles tinham uma capacidade de perceber o que estava ao redor deles, que outros não tinham. Outros não tinham essa habilidade. E foi atribuído a eles a tarja, o rótulo de esquizofrênico. Outros trazem a esquizofrenia como uma ferramenta para poder se estabilizar nessa vida. Você programa sempre a tua próxima vida. E ajustar ela para alguma doença, para alguma limitação, alguma restrição, te ajuda a você poder viver uma vida sem mergulhar, sem se desviar do seu caminho. Para essa vida eu vim com uma programação de autismo. Isso me limitou, gera um medo de eu ir para o mundo, mergulhar no mundo, me perder no mundo, nos prazeres e vícios desse mundo. E poder caminhar em direção a mim mesmo, e construir a minha jornada de consciência em direção a mim mesmo. Eu não estaria fazendo o que eu faço se eu ainda estivesse perdido no mundo, em vícios ou outras coisas por aí. Vícios de poder, vícios de dinheiro, vícios de qualquer ordem. Aí me restringe, e eu consigo estar no aqui e agora hoje, fazendo o que eu estou fazendo. Portanto, alguns esquizofrênicos vêm com isso, para trancar algum impulso que ele tenha de querer fazer algo fora de propósito. Fora do propósito, do plano de vida, do plano de alma dessa pessoa nesse mundo. E ela se alinha com o que ela veio fazer aqui. Ajuda ela a estabilizar ela, ainda que possa, a nossos olhos, ser uma vida de pouca produtividade. Uma vida onde essa pessoa passou os anos entre uma clínica, uma situação e outra, não foi uma pessoa produtiva,
não foi uma pessoa que ganhou dinheiro, não foi uma pessoa que ficou rica, não foi uma pessoa que ficou apenas doente durante muitos anos. Mas ela conseguiu gerar um equilíbrio dentro da jornada dela ao longo de várias vidas para se estabilizar nessa. Sim, histórias terríveis de tratamentos que possam ter ocorrido no passado, e choques elétricos, e arrancar dente de pacientes, e toda a ordem de sofrimento possível para tratar dessas pessoas da melhor forma possível. Um tratamento quase de gado, de uma situação subhumana. O importante é entender que traímos essas experiências, e isso já é coisa do passado. Caminhamos hoje para olhar para essas disfunções, inclusive mentais, a partir do coração. E hoje já entendemos que qualquer pessoa que tenha uma disfunção, por exemplo, como esquizofrenia, tem, a partir do amor, uma tábua de salvação, de estabilização. Sim, há ferramentas para ajudar esquizofrênicos. Frequências de brilho, terapias energéticas que podem ajudar essa pessoa a se estabilizar. É trabalho, é uma longa jornada e às vezes vai a vida toda para essa pessoa conseguir razoavelmente se estabilizar ou não. Passa a vida toda tomando remédios antidepressivos ou relaxantes ou isso ou aquilo para conseguir se estabilizar e estar nesse mundo. Não é desprezar o ser humano que está ali, é acolher, é entender que essa pessoa veio com alguma programação, uma tendência nessa direção. E eventualmente um trauma gerou isso. E ela tem que olhar para isso. É desesperador para uma alma, para uma pessoa, para o ego, não saber, não conseguir entender, discernir de eventos que estão acontecendo ao redor dela e ela não consegue controlar, porque ela não sabe o que é verdade e o que não é. Dentro desse processo, a pessoa dá um passo atrás e passa a olhar o doente. Passa para olhar a própria mente dela doente. Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade da pessoa poder se observar a partir dela mesma, a partir de um nível mais elevado da própria consciência. E entender que a ferramenta mental dela para funcionar no mundo tem falhas, não funciona bem. E a partir daí, ela pode começar a construir um nível novo de consciência, uma relação nova com ela mesma. É bastante desafiador, mas é entender que as pessoas que trazem essas disfunções, trazem isso com um propósito. Sempre há um propósito. Há uma causa, um trauma, um evento, mas há um propósito maior, do ponto de vista da evolução humana, dessa pessoa se estabilizar para ter o equilíbrio nesse mundo, aqui e agora. É entender que a humanidade caminha nessa direção. É entender que caminhamos para um espaço de aceitação. E é entender que já existem ferramentas energéticas que funcionam para ajudar essas pessoas. Eu dei o exemplo de frequências de brilho, que é o que sustenta, inclusive, toda a estrutura dos corpos da alma. Uma ferramenta que está ancorada há relativamente pouco tempo no mundo e que a ciência ainda não consegue detectar como funciona, porque trabalha em dimensões acima desse plano, quarta, quinta dimensão. Mas é extremamente eficiente para a cura de doenças de qualquer ordem mental. Isso está aí à disposição de todos. É entender que a própria canalizadora do sistema de frequências de brilho Christine Day possibilitou curar o filho que sofria de paralisia cerebral, uma doença considerada incurável. Bom, o filho dela se curou dessa doença. E ele passou a ter uma vida normal a partir do momento que ele pediu porque não precisava mais receber o tratamento, quando ele tinha cerca de 6 anos de idade. É entender que não há limites para o que nós podemos fazer, não há limites de cura para quaisquer
disfunções de ordem mental, emocional e física dentro do trabalho que nós realizamos, dentro do processo, dentro da própria profecia de autocura. Há espaço para todos se curarem, há possibilidades, mas é preciso escolher esse caminho, é escolher, é ter a decisão de buscar a sua própria cura, curar a você. É uma jornada. Precisa de ajuda? Sem dúvida. E não estamos dispensando nenhuma ajuda de ordem química da farmacopeia existente. Apenas entender que há mais ajuda além dessa. E é possível alcançar isso para cada pessoa que realmente buscar isso. Que assim seja.